Ô Gabardo, a gente está dobrando a esquina para chegar na nossa reta final, mas eu queria te ouvir sobre esse caso do Fernando no Inter. Eu dividi com a galera aqui na quarta-feira, antes mesmo da entrevista coletiva do D'Alessandro, que deu detalhes sobre o Fernando, que o Inter internamente tem vários departamentos se envolvem quando o jogador está lesionado. Depois da entrevista do D'Alessandro também surgiu a informação de que o diagnóstico do Inter é de que o Fernando não vai voltar em um mês, ele vai demorar mais, né? E eu na quarta-feira disse aqui que eu entendia a posição do Inter e que na minha visão o Inter acertou, tá? Em dizer assim, cara, não posso te liberar, né? E foi citado na coletiva do D'Alessandro o caso do Mercado e do Bruno Gomes, né? Que se recuperaram no Inter. O que tu tem de informação nova sobre o caso do Fernando? Que foi um caso muito polêmico nessa semana também. Foi, mas eu acho que está muito bem explicado aí, Jeremias. Primeiro, não me parece justo criticar a decisão do Inter por não ter aceitado deixar o Fernando ficar fazendo a recuperação dele lá em Goiânia. Tá certo que é o Fernando, daqui a pouco poderia se abrir uma exceção, mas o Mercado e o Bruno Gomes ficaram aqui, e se depois de amanhã bater na madeira aqui, mas algum outro jogador tem uma lesão grave e pede para fazer a recuperação fora de Porto Alegre também, como é que faz a direção do Internacional? É uma decisão complicada, uma decisão difícil, né? Enfim, se tomou essa decisão da rescisão do contrato. O que a gente vai ter que ver, Jeremias, aí, para ter uma opinião final sobre essa história, é ver, afinal, quando o Fernando vai conseguir voltar a jogar futebol. Ele está dizendo que vai conseguir voltar em outubro. Mas tem que ver também onde, né? Dentro do Inter, mesmo que isso não seja dito publicamente, é o que você comentou. O Inter não acredita muito que ele vai conseguir voltar em outubro, até por uma questão de segurança para não ter uma nova lesão. O Inter gostaria de esperar um pouco mais. Tem até o dia 3 de outubro para reativar o contrato dele. Falta pouco tempo, né? Hoje é dia 19 de setembro. Então, é pouquíssimo tempo para tomar essa decisão. Não me parece que o Fernando vai voltar para o Internacional nesse ano. No ano que vem, em 2026, pode ser. Eu não sei como é que está internamente o ambiente entre as partes, se ficou algum incômodo, algum desconforto, ou se eles podem voltar a sentar, conversar, e o Fernando pensar em voltar a jogar futebol no Inter em 2026. Mesmo que ele tenha dito que em outubro ele possa voltar a jogar futebol, não está me parecendo que isso vai acontecer. Porque o Inter entende que ele tem que esperar mais para ter segurança para voltar a jogar futebol, e para que isso aconteça ele teria que acertar com algum outro clube. Me parece que é um negócio meio complicado. Né? Acho que ele fez 6 jogos do Campeonato Brasileiro, teria a possibilidade de acertar com outro clube, mas uma coisa meio difícil, né? Chegar e já em outubro aparecer em outro clube jogando. Então, está me parecendo que a volta do Fernando vai ser no ano que vem. Resta saber onde. Se ficou algum desconforto, repito, nessa relação, se será possível sentar, conversar, aparar as arestas. Se isso acontecer, acho que pode ser importante, pela qualidade que ele tem, ele voltar para o Inter no ano que vem. Me pareceu, tanto de um lado quanto do outro, que ficou alguma coisinha assim, né? Mas nada absurdo, assim, que uma conversa tete a tete, como diriam os mais antigos, não resolva. Muita gente, quando olha esse caso do Fernando, diz o seguinte: pô, mas ele é um dos principais jogadores do time, se não o principal jogador em 2025. O Inter poderia ter sensibilidade e liberar, porque não é qualquer jogador. Ele está passando por um drama familiar. Bom, mas aí eu quero lembrar o seguinte, gente: se ele é um dos destaques, se ele é um dos líderes, é exatamente nesse ponto que a gestão de grupo tem que pegar, né? Ele não pode ter um privilégio, entre aspas. E por mais que exista o drama familiar, inconscientemente até, os outros jogadores vão olhar e podem entender como um privilégio. E isso não pode acontecer. Então, a minha leitura desse caso, por mais que o Fernando seja um baita jogador de futebol, um puta jogador de futebol, que ele faça muita falta no time do Inter, se ele foi irredutível, e até por questões pessoais, por estar do lado da família, o Inter não tinha muito o que fazer. Aliás, o Inter fez o que
poderia fazer, colocou uma cláusula dizendo que ele não pode assinar com outro clube até janeiro, se eu não me engano, e que o Inter tem preferência para contratar ele de novo. Então, se ele voltar a jogar futebol, porque o Fernando disse que não sabia se ia continuar, inclusive disse isso antes de se lesionar, quando o Inter ofereceu uma renovação, se ele continuar jogando, o Inter tem a preferência, tem a prioridade para contratar ele. Né? Então, assim, eu entendo a posição do Inter. Eu entendo a posição do Inter. E mais, possivelmente se eu estivesse nesse cenário, eu teria a mesma atitude.